Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Oening e eu sei o porquê você está aqui. Eu sei o quão fundo você pode estar hoje para estar aqui conosco ouvindo esse podcast e tentando agregar algum valor na sua recuperação, tentando encontrar alguma motivação, algum caminho, alguma alternativa que leve você a conseguir retirar de uma vez por todas o álcool da sua vida. Se você está aqui e você é um alcoólatra, você está no lugar certo. Eu tenho certeza que eu tenho uma experiência bastante grande com o álcool e com as tentativas de se afastar do álcool, e você pode estar usufruindo dessa experiência e tomando atalhos que são importantes para o seu processo de recuperação. E se você é um parente, se você é um amigo que gosta muito de uma pessoa que sofre com álcool, você também está no lugar correto. É bom que você compreenda como que funcionam os mecanismos que levam a uma vida de sobriedade. E esses mecanismos, eles não são mecanismos difíceis de se alcançar, mas eles são trabalhosos. O caminho é árduo, é longo, porém é possível, ok? Então você, alcoólatra, você, amigo, familiar de um alcoólatra, seja muito bem-vindo, você sinta-se abraçado estando aqui no podcast Viva com Sobriedade. Para quem ainda não sabe, o podcast Viva com Sobriedade é um podcast onde falamos de aspectos práticos, mindset, mentalidade e também os caminhos que levam você a alcançar a sua sobriedade. Falo com propósito, falo com muita motivação, porque sou um alcoólatra em recuperação, sou uma pessoa que conseguiu até hoje abandonar a vida do vício, conseguiu abandonar o álcool de uma vez por todas, e hoje vivo uma vida de sobriedade, de plenitude e de abundância. E posso lhe dizer que existiram tempos na minha vida onde isso era impossível. Quem olhava de fora via como impossível, via como um caminho sem volta. Porém, eu estou aqui hoje e depois de ter recuperado muitas coisas da minha vida, muitos aspectos da minha vida, tenho esse projeto particular que é o Viva com Sobriedade, onde eu auxilio, eu ajudo pessoas que querem realmente sair da vida do vício em álcool, querem retomar as suas vidas, querem retomar as suas rotinas, recuperarem as suas famílias, o seu orgulho e o seu papel na sociedade. É importante que, se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, você ouça-os. Cada podcast ele é pensado de uma maneira muito especial e eles são sequenciais. O que seria isso, Patrick? Os podcasts eles tratam sempre de temas que são importantíssimos para a recuperação do paciente alcoólatra, para que os familiares, os amigos consigam compreender como que funciona a mente, o comportamento de um alcoólatra, para que eles possam auxiliar, sim, da melhor maneira possível no processo de recuperação, porque muitas vezes o familiar, o amigo, ele tenta sim auxiliar de muito bom coração, porém não compreendendo como que o vício funciona, como que os desvios de caráter eles aparecem, eles ocorrem, muitas vezes isso ocorre de uma maneira falha e várias vezes retroalimenta o próprio vício, retroalimenta a necessidade pelo álcool, ok? Então eu peço que ouça os podcasts anteriores, todos eles são pensados com muito carinho e cada um tem um objetivo específico. Completando todos esses objetivos específicos, eu acho muito improvável que você não consiga dar os primeiros passos para o seu processo de recuperação. Lembrando sempre, o processo de recuperação ele é sim um processo individual. Porém, ele pode sim ser inspirado em casos de sucesso. Em casos de sucesso que conseguem demonstrar a anatomia da recuperação, né? Eu posso falar com muita propriedade porque eu fui alcoólatra durante décadas. E durante décadas eu tentei parar de beber por dezenas de vezes. E por dezenas de vezes eu falhei. Até encontrar o caminho que eu acredito ser o caminho ideal, o caminho correto, o caminho mais assertivo para que você domine a sua vida e esqueça o álcool, esqueça o papel que o álcool já teve na sua vida de uma vez por todas.
que você pare de sofrer qualquer tipo de influência que o álcool pode trazer para sua vida e que ele traz e que normalmente são influências negativas, ok? Então eu falo com muita propriedade, porque além de ser um ex-alcoólatra, eu sou um estudioso da área, então eu estou sempre me atualizando com tudo que há de mais novo na ciência e também na vida prática, porque o que a gente faz na prática, para mim, conta muito. Então, assistam os podcasts, assinem o podcast, é uma assinatura gratuita e sempre será. Não vou chegar num determinado momento aqui e vou falar para vocês, olha, o podcast agora ele passou a ser pago. Não, o podcast ele é um projeto pessoal que inclusive faz parte da minha própria recuperação, que vai ser um tema futuro que a gente vai trabalhar, né? A questão de você ter um propósito. E esse é o meu propósito hoje nesse aspecto, nessa área de atuação da minha vida. Então ele é gratuito e sempre será. Assine o podcast para receber semanalmente as atualizações. Ok? E lembrando, aqui no podcast Viva com Sobriedade a gente tem um quadro onde você tem a voz ativa. Então você pode enviar para nós a sua motivação, a sua história de superação ou mesmo a sua história como ela está hoje, para que você possa ser ajudado e também possa talvez ajudar outras pessoas. Aqui você tem voz ativa, você pode mandar um WhatsApp de até 2 minutos para o número 67 99 124 5362. Repetindo, 67 99 124 5362. Um WhatsApp de até 2 minutos falando sobre a sua motivação, sobre a sua mudança de comportamento ou sobre o seu estado atual, ok? Ou mesmo, se o podcast Viva com Sobriedade já lhe auxiliou em algum aspecto no seu processo de recuperação, mande para nós, esse feedback é sempre muito importante. E lembrando, a sua voz ativa, esse seu áudio, ele pode vir a ser veiculado no nosso próximo episódio do podcast, ok? Então fique à vontade para enviar a sua mensagem, vamos recebê-la com muito carinho. Então o nosso tema de hoje, pessoal, é um tema que bastante recorrente, inclusive ele é uma dúvida geral, não é uma dúvida somente do alcoólatra, mas sim de todas as pessoas que têm o mínimo de contato com o álcool. O alcoolismo, ele é uma doença que afeta alguma parcela específica da população? O alcoolismo, ele é uma doença, ele é um vício de pobres ou ele é um vício que atinge também os ricos? Ele é um vício de pessoas que não têm muito estudo ou ele também pode ser um vício de pessoas com pós-graduação? Ele é mais um vício de homens ou ele também pode ser um vício de mulheres? Existem idades onde o alcoolismo prevalece? Então vamos discorrer, vamos trabalhar sobre esse tema. A resposta é muito simples, mas a gente vai elaborar ela melhor. A resposta simples, crua e rápida seria não. O vício em álcool não escolhe gênero, não escolhe raça, não escolhe idade, não escolhe tamanho de conta bancária nem grau de instrução. O alcoolismo está presente em todas as faixas etárias. Basta você ter tido o primeiro contato com o álcool. O alcoolismo não escolhe mais homens ou mais mulheres. O alcoolismo não escolhe pessoas com menos instrução ou pessoas com mais instrução. Inclusive, o aumento do grau de instrução não lhe exime da possibilidade, não lhe retira a possibilidade de você ter o vício em álcool. Por que isso, Patrick? Por que ele não escolhe mais homens do que mulheres? Por que ele não escolhe mais pobres do que ricos? Por que ele não escolhe pessoas com menos instrução, pouco estudo, do que pessoas muito instruídas? Se muitas vezes a gente percebe isso, a gente vê isso na prática. A gente tem uma falsa ilusão daquilo que a gente vê na prática, né? Infelizmente, a gente vive num país ainda subdesenvolvido. Então a gente tem muito poucas pessoas com altíssimo grau de instrução. Então significa que a gente vê menos casos de alcoolismo em pessoas com pós-graduação, mas não porque ocorre menos lá, mas sim justamente porque existem muito menos pessoas com pós-graduação do que pessoas sem muita instrução. Da mesma maneira, em relação ao pobre e o rico, existem infelizmente muito mais pessoas pobres do que pessoas ricas. Porém, o alcoolismo também está lá na classe dos ricos. Todavia, a gente vê isso muito menos, porque eles são em números muito menores.
Da mesma maneira, entre homens e mulheres, o álcool atinge mulheres em proporção muito semelhante à dos homens, porém a gente vê os homens extrapolando muito mais. O alcoolismo dos homens, eles vêm muito mais à tona, né? Os homens têm um impacto social do seu alcoolismo muito maior. O alcoolismo feminino é um alcoolismo mais calado, ele é um alcoolismo mais silencioso. E eu percebo isso no número de pessoas que me acompanham e que relatam os seus problemas para mim. Grande parcela, se não mais do que metade, são de mulheres. Então a gente tem essa falsa impressão, porém ele não distingue nenhum nem outro grupo. Até porque a gente deve considerar que o alcoolismo ele é uma doença. Ele é uma doença que, independente se ela já vem de maneira pré-existente com a própria pessoa ou se ela desenvolve, fato é que a pessoa que tem alcoolismo, ela tem uma doença onde ela não pode ingerir o álcool. E ter uma determinada doença não é privilégio de pobre ou privilégio de rico, privilégio de instruído ou privilégio de analfabeto, privilégio de mulher ou privilégio de homem. As doenças afetam as pessoas praticamente na mesma proporção. Da mesma maneira na idade. É óbvio que dificilmente vamos encontrar crianças de 3 anos, 5, 7, 10 anos alcoólatras, mas pelo simples fato delas ainda não terem se iniciado no mundo da bebida alcoólica. Porque de 15 anos para cima a gente já passa a ter, já tiveram o primeiro contato com o álcool, se eles já têm a doença alcoolismo, ela vai se manifestar praticamente desde aquele primeiro ponto, desde os primeiros contatos que ele tem com o álcool. Então, pessoal, o álcool vai afetar pobres, ricos, homem, mulher, jovens, adultos, idosos, instruídos, não instruídos, qualquer pessoa que tenha uma predisposição ou já a doença alcoolismo instalada. Mas, Patrick, será que os ricos eles não têm uma menor propensão porque eles têm mais recursos financeiros, então tecnicamente eles vivem mais felizes? E por isso eles não teriam tanta disfunção em relação ao álcool? Não. Esse não é um argumento válido, até porque já é sabido, a gente sabe que os extremos eles levam o dependente ao consumo de álcool, seja a grande infelicidade ou a extrema felicidade. Inclusive, quando estávamos muito felizes, nos nossos momentos de sedução pelo álcool, a gente bebia pelo fato de estar feliz. E da mesma maneira bebíamos quando estávamos muito tristes. Então, não é a tristeza ou a felicidade, né, a angústia ou a emoção que fazem com que a gente beba ou não, mas sim o sentimento próprio pré-instalado. Ele não necessariamente deve ser ruim para que nós cedamos então ao consumo do álcool. Muito pelo contrário, ele vai atuar enquanto a gente permitir que ele vigie a nossa vida, enquanto permitir que ele seja um amigo paralelo que caminha paralelamente conosco dia após dia, nos auxiliando, né? Um falso auxílio quando estamos muito tristes, um falso auxílio, um falso amigo quando estamos muito felizes e em praticamente todos os aspectos. Até porque sabemos, quando estamos no pico do nosso alcoolismo, a gente bebe por qualquer motivo, e se não tiver motivo, a gente procura um para fazer uso da bebida alcoólica. Então, resumindo, o alcoolismo não faz distinção em relação à idade, ao gênero, né? Se é homem, se é mulher, a raça, né? Se é de pele branca, se é de pele preta, se é de pele amarela, se fosse de pele azul, de pele vermelha, não faria diferença alguma. Não faz distinção entre grau de instrução, né? Patrick, mas quem tem mais dinheiro pode comprar bebidas mais caras, não importa. Você sabe que se você está na fissura do álcool, se você tiver R$1 na mão, você vai encontrar uma bebida de R$1. E se você tiver 100, você vai encontrar uma bebida de 100. Então nem a falta de recursos nos afastou do álcool, ok? Então,
grau de instrução, poder econômico, nada disso vai influenciar na presença do alcoolismo. Pode influenciar no tratamento, pode influenciar na possibilidade de procurar boas clínicas, bons médicos, bons psiquiatras, bons psicólogos, bons terapeutas. Isso sim pode influenciar. Agora, no grau de entrega, no grau de profundidade que o alcoolismo pode ter na vida da pessoa, isso não vai influenciar em nada. Tudo bem? Então, resumindo, o álcool não escolhe qualquer tipo de pessoa. Então esse foi o podcast de hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que, mais do que gostado, como eu sempre falo, coloquem em prática. Tirem alguns minutos do dia de hoje, do dia de amanhã, dessa semana, para pensar sobre esse tema. Para pensar que você não foi um escolhido, tá? O mundo não está contra você, as coisas não estão contra você. Simplesmente você tem um problema prévio que faz com que você tenha a necessidade de evitar o contato e o consumo de álcool. Tudo bem? Relembrando, pessoal, aqui você tem voz ativa. Mande o seu áudio, mande um WhatsApp de até 2 minutos para o número 6799-124-5362. Repetindo, 6799-124-5362. Fale para nós sobre a sua história de vida, fale para nós sobre o que motivou você a hoje a procurar ajuda, a procurar se manter afastado do álcool, e também se o podcast Viva com Sobriedade lhe auxiliou ou auxilia em algum aspecto nesse processo, nessa caminhada da sua recuperação. E relembrando também, ouça os podcasts anteriores. Eles são importantes para o seu amadurecimento, o amadurecimento da sua mentalidade, para que se mantenha sempre afastado do álcool. Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.